Dando continuidade aos nossos estudos sobre números complexos, trazemos na aula de hoje as operações com números complexos na forma trigonométrica. O que precisamos entender a respeito? Que nessa forma podemos realizar 4 operações. São elas: a multiplicação, a divisão, a potenciação e a radiciação. Na aula de hoje vamos trazer o conceito sobre multiplicação e divisão. Então vamos lá. Sendo Z1 e Z2 dois números complexos na forma trigonométrica, o produto de Z1 por Z2 é dado por. O que precisamos entender? Que na multiplicação de números complexos na forma trigonométrica, multiplicamos os seus módulos e somamos seus argumentos. Isso para o cosseno e para o seno. Na divisão, já que a divisão é a operação inversa da multiplicação, dividimos os seus módulos e subtraímos os seus argumentos. Ou seja, o argumento do denominador ele é retirado do argumento do numerador. Vamos a alguns exemplos. Exemplo 1. Sendo Z1 igual a 8 cosseno de 50 graus, mais I seno de 50 graus, e Z2, 2 cosseno de 30 graus mais I seno de 30 graus, determine o produto Z1 por Z2. Então, já que é uma multiplicação, na multiplicação o que precisamos lembrar? Na multiplicação, multiplicamos os módulos e somamos os seus argumentos. Então, significa que o produto de Z1 por Z2 é dado por, procuramos os seus módulos, 8 e 2 no caso, e multiplicamos 8 por 2 vezes, abrimos um colchete e escrevemos a forma simplificada de um número complexo na forma trigonométrica, cis. E o que devemos fazer? Somar os seus argumentos, isto é, 50 graus mais 30 graus. Então significa que 8 vezes 2 dará quanto? 16. Multiplicado por cis de 80 graus. Então significa que, portanto, o produto de Z1 por Z2 é igual a... Lembrando que isso aqui é a forma simplificada de escrever a forma trigonométrica de um número complexo. O produto Z1 por Z2 é dado por 16 multiplicado por cosseno de 80 graus mais e seno de 80 graus. Simples. Letra B. Precisamos dividir Z1 por Z2. Lembrando, que na divisão de números complexos na forma trigonométrica, dividimos os módulos e subtraímos seus argumentos nesta ordem. Então, procuramos o módulo do primeiro número complexo, que é 8. Então, teremos 8 dividido pelo módulo do segundo número complexo, que é 2, vezes, e escrevemos a forma simplificada da forma trigonométrica, cis. Lembrando que é uma divisão, então subtraímos seus argumentos, isto é, 50 graus menos 30 graus. Dividindo 8 por 2, teremos 4. Abra um colchete, multiplicado por cis de 20 graus, porque 50 menos 30 dá 20. Portanto, a divisão de Z1 por Z2 é igual a 4 multiplicado por cosseno de 20 graus mais e seno de 20 graus. Quando temos os argumentos em ângulo, fica mais simples. Agora vamos ver um exemplo de números complexos onde os argumentos estão em radiano. O que precisamos fazer? Primeiro, dado Z1 e Z2, determine o produto de Z1 por Z2. O que precisamos lembrar mesmo? Que na multiplicação, multiplicamos os seus módulos. Então, teremos 6 vezes 3. Escreva a forma simplificada de um número complexo na forma trigonométrica, que é cis, abre um parênteses, e somamos seus argumentos, isto é, 7π sobre 6
que é o argumento do primeiro número complexo, mais quanto? O argumento do segundo número complexo. 2π sobre 3. Como os números complexos estão em radiano, somamos seus argumentos. Aqui do lado, 7π sobre 6 menos 2π sobre 3. Calculando o menor múltiplo comum, que no caso é 6, teremos 6 dividido pelo denominador multiplicado pelo numerador. Como assim? 6 dividido por 6 dá 1. 1 vezes 7, 7π. Mais 6 dividido por 3, 2 vezes 2π, 4π. Somando os numeradores, teremos como resposta final 11π sobre 6. Então, já que a soma de 7π sobre 6 mais 2π sobre 3 dá 11π sobre 6, podemos concluir que, portanto, a multiplicação de Z1 por Z2 é igual a 6 vezes 3, 18, multiplicado por cosseno de 11π sobre 6, 11π sobre 6, mais e seno de 11π sobre 6. E na divisão? Mesma coisa. Como assim a mesma coisa? Já que é uma divisão, dividimos os seus módulos. Então, procuramos aqui o módulo do primeiro, 6, dividido por o módulo do segundo número complexo, 3, vezes, abra um colchete, cis. E agora, na divisão, devemos subtrair os argumentos na ordem, ou seja, o argumento do numerador, ou seja, 7π sobre 6, menos o argumento do denominador, que é 2π sobre 3. Fazendo essa subtração aqui do lado, teremos 7π sobre 6 menos 2π sobre 3. Lembrando que o menor múltiplo comum entre os denominadores já está aqui no cálculo da letra A, que é 6. 6 dividido por 6 dá 1 vezes 7, 7π, menos 6 dividido por 3 dá 2, vezes 2π, 4π. Subtraindo 4 de 7, teremos 3π sobre 6. Lembrando que aqui na letra B, dá para simplificar. O numerador e o denominador, ambos por 3. Se fizermos isso, teremos como resposta π sobre 2. Daí eu já posso concluir que a divisão de Z1 por Z2 dará 2 multiplicado por, abro o colchete, cosseno de π sobre 2, mais e seno de π sobre 2. Tudo bem?